merece todo o reconhecimento, não só de alunos, mas da sociedade toda. Tantos projetos desenvolvidos, onde ela sempre liderou, levou tantas alunas, as pessoas, a crescerem pela generosidade dela no desenvolvimento desses projetos. Então, eu me chamo Nair Ferreira Gugel do Amaral, nasci no Pantanal Mato Grossense, mais especificamente em Mato Grosso do Sul, na cidade de Coxim, lá em Mato Grosso, e sou filha de uma mãe muito forte, que me ensinou a dar valores a certas vicissitudes da vida, e de um pai, como não podia deixar de ser, um pai que tinha a sua formação baseada no patriarcado mesmo, um pai que não via futuro para suas 3 filhas, mulheres, além do casamento. Então, assim, eu fui criada com essas ideologias da fortaleza da minha mãe, que nos teve, eu, por exemplo, nasci de parto natural, com parteira, e fui criada assim, pé no chão, fruta no pé, tomando banho, lá a gente chama de curicho, que é essa ligação que existe entre os rios e as lagoas, no Pantanal. É uma ligação de água parada, mas com vida. E isso foi muito importante na minha carreira, porque até os 15 anos eu vivi assim, entre a fazenda do Pantanal, uma cidade bem interiorana, e o estudo no internato de irmãs salesianas e depois marcelinas, em Botucatu, em São Paulo, até terminando o antigo ginásio, 8ª série, o que estava excelente para o meu pai, para as mulheres de estudo, porque o fim das mulheres era casar, cuidar do marido, da casa e dos filhos, essa era a visão, ainda em muitas famílias. E aí foi que eu conheci o meu esposo, que eu chamo, inclusive, no meu memorial descritivo, de Pintacilgo, e eu vou explicar por quê, obviamente. Oi, falar de Nair Gugel, nossa, na graduação foi minha incentivadora. Foi não, é até hoje. Na minha graduação, no meu mestrado, no acompanhamento e tanto. Obrigada. E fiz essa gravação para homenageá-la aqui na Central do Brasil. Por causa de um texto do Rubem Alves, que se chama O Pintacilgo e as Rãs. Ele faz parte de um livro que se chama Histórias de Bicho, e elas se enquadram em qualquer situação da vida, na educação, na política, na religião, enfim. Ele conta a história de um pintacilgo não original, porque Platão já contou isso, também, de umas rãs que viviam num poço escuro, fundo, fétido e tal, e um dia entrou um pintacilgo dentro desse poço e contou para elas que existia um mundo novo lá fora, que lá fora tinha luz, tinha sol, tinha flores, tinha pássaros, tinha muitas coisas bonitas além do que havia no fundo daquele poço. Bom, resumindo a história, as rãs não acreditaram, se revoltaram, preferiram ficar morando, e ele foi morto, e empanado e tal. E as crianças, rãs, depois perguntavam na escola para a professora por que bicho era aquele, porque ele tinha asa, que era voar, elas não sabiam nada daquilo. E aí eu digo que o meu marido foi esse pintacilgo, que, claro, eu estou usando a metáfora, mas eu não estava em nenhum fundo do poço escuro, não é nada disso. É só para mostrar que ele chegou com uma nova visão, principalmente para mim, do que era ser homem. Que ser homem, para mim, só podia ser igual ao meu pai era. E ele mostrou que não, que existiam homens diferentes. E me mostrou que eu podia estudar mais, se eu quisesse, que eu podia trabalhar, que eu podia fazer o que eu quisesse, enfim. E aí eu já estava namorando, depois a gente ficou noivo, casou, e eu continuei os meus estudos. Foi quando a gente veio para cá, Nós viemos, eu tinha 2 filhos já mato-grossenses, que é o mais velho, Paulo Henrique, que vai fazer 1 ano, que faleceu, e o Marcelo. Eles tinham 4 e 2 anos, respectivamente, quando eu vim para Porto Velho, em 1972. E aí, morando aqui, eu fiz o supletivo, porque aí eu já tive que dar um tempo para cuidar dos filhos, fiz o supletivo, e depois, na sequência, fiz o vestibular.
para a universidade, para o curso de letras. Aí eu já tinha mais 2 filhos nascidos aqui, que é a Daniele e o Gustavo. Né? Mas isso no intervalo de 8 anos, entre o primeiro, que era o Paulo Henrique, e a filha, e depois, na sequência, o caçula. Olá, professora Anaí, olá a todos que estão comemorando esse grande dia, né? O dia em que o DLV ganha uma nova professora titular. Então, professora Anaí, muito obrigado por socializar inúmeras obras, por socializar inúmeros conhecimentos, por socializar cada vez mais e plantar em nossos corações a academia. E aí fui fazer letras e tudo muito antes disso eu trabalhei com ele, visualizei outras possibilidades de pintura, de música, eu ensaiei fazer piano, fiz violão, né? Assim, outras coisas que iam além da cozinha e do bordado, que era o que as mulheres faziam na época, né? Também fiz. Né? Gosto de cozinhar, cozinho bem, gosto de bordar, bordo bem, mas aí eu fui para outras áreas que não eram muito das mulheres, né? A música, né? E a pintura. Bem, aí na universidade eu cursei letras, ainda era aqui no centro, no antigo Porto Velho, né? Hotel. Nós cursamos letras, fui a 2ª turma, não fui da primeira turma do curso de letras, da 2ª, e tive excelentes professores, devo a eles toda a minha iniciação e meu gosto pela docência, pela pesquisa. Né, professores que ainda convivem comigo, né, dentre eles eu posso citar o professor Miguel, o professor Araci, a professora Tânia Parmigiani, a professora Clarice Saboia, as irmãs Johnson, né, que todas também foram minhas professoras. E então, assim, eu tive uma excelente formação e acho que principalmente eu soube aproveitar todas as oportunidades que me apareceram, porque na sequência a Unir fez convênio com a UFMG do primeiro curso de especialização na época, que era um lato sensu, né? Em língua portuguesa, e eu tive excelentes professores renomados da UFMG, entre eles Antonieta Antunes Cunha. E aí, com o curso de especialização, eu já pude sonhar, né, em fazer o primeiro concurso. Ela é uma lifelong learner, uma pessoa que é aprendiz a vida toda e por isso que é uma excelente professora, excelente colega de trabalho. Pela produção que ela tem, depois da graduação fez especialização, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, produziu muita coisa com publicações, incentivando as pessoas a publicarem, discutindo, dando palestras. Uma pessoa com um grande carinho pela educação, pelo crescimento dos outros. É uma grande honra ter sido professor da Anaí, depois e agora colega de trabalho. Né, fiz primeiro um concurso para o Estado, dei aula por 2 anos no Instituto Carmela Dutra, e aí na sequência, em 89, fiz um concurso para a Unir. Né, e passei, então eu fui contratada em 1990, né, exatamente dia 12 de março, no dia da minha defesa do memorial, foi coincidência, né, essa data. Foi o dia da minha contratação como professora universitária. E de lá para cá, eu tenho assim, envolvido muito com a questão da produção acadêmica, né? Além das aulas, né? Que é uma coisa que eu aprendi a gostar, porque quando eu fui fazer letras, eu sabia que eu queria aprender uma língua estrangeira, né? Porque era junto, letras em inglês e português. Eu gostava muito de escrever, queria aprimorar minha escrita e sempre gostei de ler. Né? A minha vivência com o mundo interiorano, com o interior, né? Com o sítio, com as pessoas simples, me fizeram gostar de contos, de histórias, de causos, né? Então, de contos de fada, essas coisas todas. E então, eu queria isso apenas, né? Quando eu fui fazer letras. Eu jamais pensei em ser professora. E eu devo isso ao meu estágio. No último período foi que eu decidi, então, que seria professora. Porque é quando a gente tem contato com a escola e com os alunos. E ao fazer estágio, então, eu decidi, né, através dos meus professores de estágio, que era o professor Miguel Nenevê e o professor Araci, que eu, então, seguiria a carreira de professora. Quando eu entrei na Uni, eu fui acolhida por ela como uma filha. Ela apoiou todos os projetos que ela teve acesso, entre eles o Grau, e eu tive a oportunidade de iniciar o meu sonho, que era ser jornalista livre. Então ela ajudou diversas vezes, não só a mim, mas vários alunos, exemplo de profissional,
exemplo de pessoa dedicada e que tem um amor por aquilo que faz. Querida professora Naê, uma honra para mim ter sido a sua aluna tanto na graduação em letras, quanto sua orientanda também no mestrado em ciências da linguagem. É com muita admiração e carinho que a parabenizo por esse momento tão especial. E aí, estando na universidade, eu fui percebendo que não era só ensinar, né? Que lá existe uma coisa muito importante que a gente chama de tripé, né, universitário, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E eu sempre fazia ensino e pesquisa e estava incomodada com essa questão da extensão. Como é que a gente fazia os conhecimentos acadêmicos chegarem à população, né, ao povo? E isso era muito difícil, as pessoas reclamavam muito, né? O campus é longe, né? 10 quilômetros parece assim que é de propósito, né? Para ficar bem afastada, né? Agora. E as pessoas não sabiam o que estava acontecendo lá, publicar era muito difícil. E foi através da extensão que eu consegui chegar às pessoas. No decorrer da minha vida acadêmica, foi quem sempre esteve e sempre está até hoje, né? Sempre que preciso de algo, que posso contar com ela, ela nunca disse não. Então a professora Naê, assim, todos os projetos dela, assim, me fez crescer como ser humano, como em conhecimento, em todas as áreas. Então, com o projeto de pesquisa, nas comunidades ribeirinhas, nós conseguimos atingir, vamos dizer assim, grande parte da população. E, claro, com o apoio da mídia, né? Naquela época, muito jornal impresso ainda, e muito livro, né, começando a ser publicado através da editora que estava sendo formada, isso já em 2000, 2001, quase 10 anos depois que a gente começa a publicar, né, livros aqui. E então, através do projeto, né, Alfabetização de Ribeirinhos na Amazônia e através do grupo, né, de estudos que começou com a professora Tânia Parmigiani com o nome de Alfabetização de Ribeirinhos, né, na Amazônia, e o grupo de pesquisa era grupo de estudos integrados sobre a aquisição da linguagem, porque ele era voltado para a educação mesmo, para formar crianças no período de alfabetização. Eu acabei depois mudando o nome em função vamos dizer assim, do caminho que ele foi adquirindo e com a existência dos mestrados, que passaram a ser, né, agora institucionais. E a gente trabalhava em 2 mestrados, ainda trabalho, né? No mestrado em Educação e de Letras. Então, para atender essa demanda de pesquisa de mestrandos, eu mudei o nome para Linguagem, Educação e Cultura. Então, a gente atende, né, as comunidades ribeirinhas ainda, trabalha com a questão da leitura, da aquisição da linguagem, mas aí o foco também é para a formação docente. A gente se preocupa com a formação não só do pesquisador, mas do educador, do professor também. Então, aí, atingindo os 3 pontos, né, da academia, acho que a extensão vem também com as publicações, com a divulgação do trabalho que você faz e com a devolução da pesquisa que você fez nessas comunidades e retorna para elas, né? Então, trabalhar com essas crianças, fazê-las, né, gostar e se sentir inseridas, valorizando a sua cultura, é uma forma, né, de dar a ele o retorno para eles se sentirem sujeitos, né, na sociedade, não se sentirem excluídos, marginalizados mesmo, porque a palavra marginalizado faz parte da vida deles, porque eles moram à margem, né, do rio, e agora a margem da sociedade seria demais, né? Então a gente procura dar a eles, não a voz, né, mas dar a eles o direito, né, de contar suas histórias, né, e de ter registrado sua cultura de um modo geral. Então a gente tem um banco de dados muito grande, que vai desde o vocabulário, né, até a culinária, as histórias, as festas e tal. Nesse dia tão especial, eu quero te dizer que a tua competência e a generosidade em socializar com os outros aquilo que você sabe, aquilo que você tem, aquilo que você é, faz de você essa pessoa admirável e queridíssima por todos. Logo que fui convidada para gravar, comecei a me lembrar do meu período na Unir e do quanto a sua presença me fortalecia, tornava os meus dias melhores, mais felizes. Você é de fato uma parceira de jornada, no melhor sentido dessa expressão. Você é parceira para os seus alunos, para os seus ex-alunos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho.
para os seus familiares, filhos, netos, bisnetos. Gostaria muito de dizer a você o quanto eu sou grata pela sua presença na minha vida e desejar que nós continuemos juntas nessa parceria no projeto Leitura no Sítio e pela vida fora. Desejo a você vida longa e feliz, minha amiga. Curta esse momento, aproveite, você é merecedora. Um beijo. To be the boss.